A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor para cada um dos irmãos, das irmãs que estão chegando. Aqui quem vos fala é sua irmã em Cristo, Solange Souza, de João Pessoa, mas falando aqui direto da cidade de Juvenil, em Minas Gerais. Faz para cá, Diácono Alberto, para você poder estar junto, para poder pegar aqui o som da tua voz. Estou aqui com a irmã Thalia, paz do Senhor, irmã Thalia. A paz do Senhor, meus irmãos, nesta tarde. Irmão Alberto, paz do Senhor, irmão Alberto. Irmão Alberto está aqui conosco, estamos aqui em 3, eu, a irmã Thalia e o irmão Alberto. E é bem interessante, meus irmãos, que eu vou falar o que nós vamos abordar aqui, tá bom? A paz do Senhor, irmão Alberto. A paz do Senhor a todos. Amém. Você foi muito seco. A paz do Senhor, irmão Alberto. A paz do Senhor a todos, meus irmãos. Amém. Vamos lá. Meus irmãos, é interessante porque desde que nós saímos de João Pessoa, na quinta-feira, e a gente combinou, nós temos uma tabela de oração no canal, na igreja, em tudo, mas nós combinamos que sempre que desse a gente ia entrar para fazer a oração da campanha no canal. O problema é que não calhou ainda de a gente poder. O dia que a gente pôde fazer a oração no canal foi ontem à noite, né, Natalia? Mas o corpo já estava tão cansado,
que nós estávamos num culto aqui com os irmãos, pastor Ednei, sua esposa, sua família, os irmãos aqui. Quando chegou em casa, o cansaço foi tão grande que eu não consegui trocar de roupa sequer, nem tomar banho, nem comer, nem nada. Então apaguei, porque tem uma hora que o corpo vai reagindo até certo momento, depois não reage mais. Então o cansaço bate e fala mais alto. Nós somos carne e isso prova pra gente o quanto somos debilitados. E aí eu estava comentando com a irmã Thalia, a gente precisa entrar no canal, estou com saudade dos irmãos, vamos abordar um tema, fazer um estudo, alguma coisa. E aí a gente pensou em algumas possibilidades, e pensamos em algumas possibilidades, mas sabe aquela coisa que é um pensamento nosso, né? A gente pensa nas possibilidades, mas não testifica lá dentro, no profundo da alma. E aí, depois nós viemos almoçar agora, terminamos de almoçar e começamos a conversar, porque crente, quando se junta, é só para falar da palavra do Senhor. Então, a gente estava aqui almoçando e falando das coisas de Deus, e surgiu um tema. Aí eu olhei para a irmã Thalia e falei, é esse, vamos fazer uma live agora. Coloca aí, irmã Thalia, live relâmpago, sobre o tema transferência de unção. Quem tem dúvida sobre esse tema vai gostar. Vamos abordar agora o tema sobre transferência de unção. A irmã Thalia já está com versículo, o irmão Alberto aqui também com versículo. E nós vamos abordar esse tema sobre transferência de unção, já que é bem pertinente, né? Porque eu quero fazer uma pergunta, irmã Thalia, para os irmãos, irmão Alberto, antes de começarmos. Vamos perguntar para o povo de casa, né? O que eles acham. Segundo o que vocês pensam, não se preocupem em errar ou não, tá bom? Não se preocupem quanto a isso, porque nós estamos aqui para aprender do Senhor. O que vocês acham? Existe ou não existe a transferência de unção? Quem acha que é bíblico a transferência de unção, põe sim, e quem acha que não é, põe não. E aí a gente vai abordar esse texto, esse tema, na verdade, falando a respeito disso. Ó, a irmã Cleusa está dizendo aí que tem dúvida, estava pensando nisso hoje de manhã. Sim, acha que tem transferência de unção. Acha que não, a irmã Valéria. Acha que não existe, irmã Marina. Sim, não. Olha, tá bem dividido, tá vendo? Acho que sim, sim. Sim é bíblico. Tem a pessoa, a irmã Cristina dizendo que é bíblico. Existe sim, não existe. Olha que interessante. Oh, meu Deus. Olha, veio do céu, tá vendo, irmã Thalia? Quando nós estávamos falando, testificou fortemente ao meu coração. Então, amém. Eu já vi que realmente... Irmã Riane acha que... Olha, a missionária Riane falando tem um peso muito grande, não é, irmã Thalia? Tem a missionária Riane, misericórdia. Amém. Vamos lá. Meus irmãos, eu quero que vocês deem uma pausa no bate-papo e eu quero falar algo bem interessante antes de começarmos. O objetivo aqui desse estudo não é promover debates. Eu perguntei porque foi pertinente, foi interessante a gente saber quem tem dúvidas a respeito do assunto. Mas não é promover debate, discussão e nem grupos. Sabe aqueles grupos? Eu sou do grupo de Paulo, eu sou do grupo de Pedro, eu sou do grupo de João, eu sou do grupo dos que transferem unção, eu sou do grupo dos que não transferem. Não é isso. Vamos lá. Tudo que nós fomos falar aqui vai ser baseado na palavra. Então, automaticamente, o que eu vou dizer aqui, inclusive, vai contra o que eu já pensei um dia, viu? Porque a palavra me deu base para me mudar de ideia. E não somente a palavra, a própria vivência da gente com o Espírito Santo, o aprendizado, vai fazendo com que a gente vai amadurecendo. E o Senhor muda muita coisa do que a gente pensa inicialmente. Tá bom? Vamos lá. Quem começa aqui, irmão Alberto, irmã Thalia? Então, nós sabemos aí que... Sim, irmã Valéria, vamos a Brasília. Sim, estaremos aí em Brasília pregando... Ai, nem lembro aquele endereço. Me passa o endereço aí. Sobradinho. Não tá aí. Nós estaremos aí em Brasília pregando. Na quarta-feira à noite, tá bom? Quarta-feira à noite nós estaremos aí. Vamos lá. Por que eu falei que o que nós vamos falar, pelo menos o que eu vou falar aqui, vai contra ao que eu já pensei um dia, viu, meus irmãos? Vai contra ao que eu já pensei um dia. Quando eu me converti, eu pensava algo, e aí foi passando o tempo, a gente foi adquirindo um pouquinho de conhecimento com o Senhor.
Além disso, fomos tendo uma vivência com o Espírito Santo, né, irmão Tê? Como aquele versículo que o Senhor estava falando hoje. A gente vai conhecendo o Senhor e vai prosseguindo em conhecer. Então, isso faz com que, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar com exemplos. Imagina, você tem uma ideia de uma pessoa que você só conhece de ouvir falar. Você imagina uma coisa. De repente, você tem a oportunidade de conhecer essa pessoa pessoalmente. Quando você conhece a pessoa, você tem a primeira impressão. Aí você já tem outra ideia da pessoa, sim ou não? E depois, com o passar do tempo, que você vai conhecendo, que você vai convivendo, a tua ideia muda completamente. Do mesmo jeito, é a respeito das coisas do Senhor. Nós chegamos com uma ideia, e depois que a gente vai conhecendo, a gente vai vendo que nós vamos nos transformando, mudando a forma de pensar, como o próprio apóstolo São Paulo vai dizer: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Transformai-vos lá em Romanos 12. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, na medida que o meu entendimento renova, na medida que eu vou me apropriando de conhecimentos novos, eu vou ter que sendo transformada. Amém? Vamos lá, quem leu o primeiro texto? Irmã Thalia, irmão Alberto, quem leu o primeiro texto? Ok, irmã Thalia vai ler, qual vai ser o primeiro texto? Irmã Thalia vai ler o primeiro texto, e em seguida, eu quero primeiro dizer qual vai ser o texto base, que vai centrar toda a nossa roda de conversa. A nossa roda de conversa vai estar sentada no livro do Êxodo, viu, meus irmãos? O texto base vai girar em torno de Êxodo, o capítulo de número 18. Eu vou abordar do versículo 13 até o 26. Um texto super conhecido que vai falar a respeito de Moisés, da convocação dos 70 anciãos. Vai rodar em torno disso. A irmã Thalia vai ler o primeiro texto dela para dar o pontapé inicial. Em seguida, eu vou ler o texto base e o diácono Alberto já continua. Amém. Faz a tua anotação, se você tiver uma caneta, um papel, aí onde você está. Primeiro versículo que nós iremos meditar é no livro de 1 João, capítulo 2, o versículo 26. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam, e a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Irmã Thalia, o que é isso que você está fazendo com a gente, minha senhora? Eu vou falar bem nordestinês aqui. O que é isso, minha filha? Vamos lá. Olha, irmã Thalia, você já chega trazendo um texto que está falando de forma clara que não tem transferência de unção, é isso? Vamos deixar o gosto na boca do povo, Thalia. Não faça isso, não. Olhe bem, é interessante, a gente brinca, a irmã Thalia leu. Repete aqui, irmã Thalia. E a unção que vós recebestes dele fica em vós. 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2. Primeira epístola do apóstolo São João, capítulo de número 2, versículo 27. A unção que vocês receberam dele fica em vocês. Eita, Jesus. Agora vamos para o texto base. Hoje foi quebra de protocolo total. Começa logo com esse versículo e agora vamos para o texto base. Olha, o texto base, alguém pode dizer assim, mas e aí, irmã Solange, como é que fica agora a minha ideia de que houve uma transferência de unção da parte de Moisés para os 70 anciãos? Vamos ler. Diz assim, Êxodo, capítulo de número 18, eu vou ler a partir do versículo 13, que diz assim, prestem atenção. E aconteceu que, ao outro dia, Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés, tudo o que ele fazia ao povo, disse, que é isto que tu fazes ao povo? Por que te assentas só no sentido de sozinho? E todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde. Então disse Moisés a seu sogro, é porque este povo vem a mim para consultar a Deus.
Quando tem algum negócio, eles vêm a mim para que eu julgue entre um e outro. Para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Não é bom o que fazes. Totalmente desfalecerás assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti. Tu só não podes fazer isso. Ouve agora a minha voz. Eu te aconselharei e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus e leva tu as coisas a Deus. E declara-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. E tu, dentre o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1.000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Para que julguem este povo em todo tempo e seja todo o negócio grave, e seja que todo o negócio grave tragam a ti, mas todo o negócio pequeno eles o julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga e eles a levarão contigo. Se isto fizeres e Deus te mandar, poderás então subsistir. Assim também todo este povo em paz virá ao seu lugar. E Moisés deu ouvidos à voz do seu sogro e fez tudo quanto tinha dito. E escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os pôs por cabeças sobre o povo, maiorais de 1.000, e maiorais de 100, e maiorais de 50, e maiorais de 10. Vamos lá. Vejam bem. Vamos por parte para você entender. O sogro de Moisés estava com ele e observou que Moisés acordava cedo, juntava muita gente e terminava o dia e Moisés não conseguia dar conta de julgar as causas do povo. E o sogro de Moisés aconselha ele a escolher pessoas para dividir. Aí ele diz assim, olha o conselho que ele dá. Você fica responsável por 2 coisas, Moisés. Na verdade, 3. Eu vou dizer uma por uma. Qual é a primeira coisa? Levar as causas do povo a Deus. Causas que é para ser levada diretamente a Deus, você leva. Você também vai ficar responsável por a segunda coisa, Moisés. Qual é a segunda coisa? Declarar para o povo os estatutos e as leis. Fazer o povo saber o caminho em que deve andar, a obra que ele tem que fazer. Ou seja, Moisés ficava no sentido de guiar, liderar, de um modo geral, trazendo as causas a Deus e passando para o povo os estatutos, as leis do Senhor, certo? 2 coisas. E a terceira coisa é, quando Moisés escolhesse essas pessoas preparadas para tal função, essas pessoas preparadas, esses homens preparados, iriam julgar as causas pequenas, e Moisés só entraria para julgar causas grandes, mais difíceis, que eles ainda não tinham uma competência para julgá-las, amém? Então, seria só 3 coisas. Agora, veja bem, Moisés coloca 70 anciãos. Veja a quantidade de serviço que não tinha para Moisés fazer, como ele não estava sobrecarregado. Por esses dias eu andei pensando, cheguei a comentar, até com uma irmã da igreja, sobre a possibilidade de escolher alguém com sabedoria e experiência de vida o suficiente para ficar só respondendo os e-mails. Por quê? Porque não estamos dando conta. Então, é a mesma coisa que Moisés ele faz aqui. Se ele escolheu 70 homens, imagine você a quantidade de trabalho que ele não tinha. Agora, vamos lá. Irmã Solange, como é que você prova que ele receberam ou não receberam a unção de Moisés? A Bíblia diz que Deus falava cara a cara com Moisés e Moisés com Deus cara a cara, face a face. Esses 70 anciãos ficaram falando com Deus face a face, cara a cara? Primeira pergunta. Sim ou não? Não. Vamos lá. Segunda pergunta. Moisés derrama sobre eles o quê? O que eles recebem para que gere esse pensamento que algumas pessoas acham que eles estão recebendo a unção de Moisés? Quando você lê o texto de forma mais precisa, você vê que o sogro dele diz: procure dentre o povo homens, primeira regra, capazes, segundo, tementes a Deus, homens de verdade, homens de caráter, que aborreçam a avareza. Ou seja, na própria escolha, já fazia com que ele escolhesse homens preparados. Ou seja, não é qualquer um, Moisés. Não é qualquer um. Então, eu entendo que se não é qualquer um, então não é assim a coisa desordenada. Irmã Thalia, se fosse assim, eu transferia minha unção para a irmã Thalia e ela transferia a unção dela para mim.
Olha aí a Miriam falando, nesse caso não foi transferência de unção, de função, e não de unção. Não entendi. Nesse caso foi transferência de função e não de unção. Justamente. Ah, que coisa boa. A irmã Miriam fez um comentário aqui que eu achei bem interessante. Ele transferiu a função, de fato e de verdade. Ela falou de uma forma resumida o que eu não consegui falar. Então, é claro que Moisés tem que impor as mãos, tem que chegar a liberar ali. Porém, nunca eles tiveram o mesmo nível de intensidade, de profundidade, de intimidade com Deus. A irmã Thalia leu em 1 João. Nota aí, irmã Thalia, 1 João, capítulo 2. Então, aqui no texto de Moisés, a gente vê que é assim, essa escolha dos 70, mas os 70 já foram escolhidos, qual é a regra? Homens capazes, homens de verdade, homens tementes a Deus, ou seja, eu estou aqui no canal e eu procuro alguém, por exemplo, eu estou procurando um tradutor, né, irmã Thalia? Irmã Solange está procurando um tradutor para um trabalho que estamos fazendo. Mas qual é a regra? Precisa falar tal e tal língua. Vamos lá, qual é a segunda regra? Eu quero um tradutor que conheça o dialeto X. Eu quero um tradutor que tenha afinidade com os textos bíblicos, porque a gente sabe que os textos bíblicos... Então, isso vai afunilando. Então, quando chega o tradutor para mim, automaticamente ele já se insere dentro do que eu estou pedindo. Ele já se insere. Eu quero um tradutor crente, que sirva a Deus, que tenha temor ao Senhor, por exemplo. Então, automaticamente, quando ele escolhe esses homens, eles já estão inseridos dentro de um patamar de regras que foram colocadas. E aí, é bem interessante, que o sogro dele ainda fala, se você fizer assim, se Deus permitir, se Deus mandar fazer dessa forma, você faz. E no final, Deus aprova e eles fazem isso. Porém, diz lá no versículo 25, que Moisés escolheu homens capazes, de todo Israel, capazes. Amém? Irmão Alberto, qual é o texto que você tem aí? Atos dos Apóstolos. Irmão Alberto tem um texto de Atos, bem interessante, esse texto me interessa. Irmão Alberto vai ler aqui o texto dele, faz para aqui, para pegar a tua voz. Vocês vão ler saudações na paz do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. A partir do verso... Vou pegar aqui do versículo 20, parte B, parte final. Legal esse versículo, interessante. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do verso 20, parte final. Parte B, no caso. Parte B. E tome outro, o seu bispado, ou superintendência, numa tradução nova, que diz: é necessário... Irmão Alberto, eu queria tomar a liberdade Sim. de pedir para você dar uma pausa. Sim. Esse texto que você leu no livro de Atos, capítulo 1, vai falar de uma situação que acontece, que é quando fica a vaga de Judas, não é isso? Isso, de Judas. E agora os apóstolos têm a necessidade de colocar uma pessoa no lugar de Judas. Isso. Imagina a pessoa receber a unção de Judas e vir ladrão como Judas. Até Misericórdia. porque no texto anterior, que vai dizendo, vai falar as características de Judas. Justamente. Então, se vai tomar a unção de Judas, é complicado. Ia ser um mau caráter, ia ser um mau caráter. É o apóstolo Pedro falando, né? Ele faz uma citação do livro de Salmos, que está escrito, e ele diz, tome outro seu bispado. Isso. No caso, alguém agora vai assumir o lugar de Judas, que já tinha traído Jesus e tinha se suicidado. Isso, aí ele vai dar umas regras. Ah, pronto. Agora vamos entrar nas regras. Lê aí, irmão. Aí ele vai dizer, 21, é necessário que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima. Esse em cima é no céu, né? Um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram-se dois, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome Justo, e Matias.
Então, a gente vê aí que está claramente uma seleção aí. É duas seleções, não é isso, irmã Thalia, que acontece para a escolha de Matias? Duas seleções, por quê? A primeira seleção, como é que é feita? Pela característica que é dada. Não era só assim, vamos transferir a unção de Judas, misericórdia, quem está querendo receber essa unção de Judas? Não, era só o lugar, a vaga, para assumir o que ele não valorizou. Aí vem aqui, mas os varões têm que ser homens que conviveram todo o tempo que o Senhor Jesus entrou e saiu, ou seja, que participaram do ministério de Jesus, começando desde o batismo, que Jesus se batizou lá no Jordão com João, até o dia que ele foi recebido nos céus, até o dia que ele subiu de uma vez e não, depois, bem depois, 40 dias depois que ele ressurge. Ou seja, tem que ser uma pessoa que tenha participado. Tem uma pessoa que tem que ter uma experiência ocular, testemunha ocular de tudo que vivenciou, de tudo que Jesus fez. Eles encontram dois que participaram de tudo do início ao fim. Eles fazem uma seleção, dentre 120 pessoas, eles encontram dois que estavam do início ao fim, que participaram de tudo. Primeira seleção, a gente vê aí, né, irmã Thalia? Primeira seleção, só 2 dos 120 eles encontram. E agora, qual é a próxima seleção que vai acontecer? É uma seleção que acontece que é próprio o Espírito Santo ali quem escolhe, porque eles lançam sorte. O que é lançar sorte? Vamos supor, coloca o nome aí, coloca o nome José e coloca o nome Matias. Joga o papelzinho para cima e diz, Senhor, toma a direção aí, pega. Qual é o nome que saiu? Matias. Então, é interessante que eu ainda vou além, eu ainda vou dizer que foi 3 seleção. Porque foi a primeira escolha das características. Segundo, por voto comum, ou seja, por voto comum, os 11 apóstolos escolheram Matias. Depois que tinha os 2, os 11 apóstolos ainda escolheram Matias. Aí depois lançaram sorte. Aí o Espírito Santo vem e prova que a escolha dos apóstolos estava correta. E aí vem Matias e assume o quê? Esse Judas que a gente está falando é o Judas que traiu Jesus. Aí vem Matias e assume o quê? O lugar de Judas, que não valorizou e traiu Jesus. Matias assume. Porém, não tem aí uma transferência de ação. Matias assume uma vaga. Ninguém quer esse caráter de Judas. Próximo texto, tem algum texto aí, irmã Thalia? Isso, enquanto se encontra. Enquanto a irmã Thalia procura o versículo aqui que ela falou, eu tenho um texto para deixar. Abram suas Bíblias, essa é muito boa mesmo. 1 Reis, capítulo de número 2, é bem conhecido esse texto. Estamos falando sobre transferência de unção. A transferência de unção existe? Sim ou não? Se existe, como que ela é empregada? É cedo para a gente dizer que não existe ainda e também é cedo para a gente dizer que existe. Vamos analisar mais textos, porque no final, o que você pode dizer não agora no início, no final você pode dizer então é sim. E aí você vai ficar, vamos lá, vamos meditar mais. 1 Reis, capítulo de número 2, deixa eu ver qual é o versículo que eu vou ler aqui. Vamos lá. 1 Reis, capítulo 2. Eu botei 1 Reis. É 2 Reis, eu coloquei errado. É 2 Reis, meus irmãos, eu estava falando errado. É 2 Reis, capítulo de número 2. Elias é levado ao céu num carro de fogo. Todo mundo sabe como essa história termina, né? Termina Eliseu com a capa ali de Elias. Vamos lá. Sucedeu, pois, que, havendo o Senhor Deus de elevar Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. Pronto. Aí, quando você lê o versículo 2, diz, e disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse, vive o Senhor e vive a tua alma, porque não te deixarei. E assim foram a Betel. Quando você continua lendo, você vê que Elias vai para outro lugar. Elias vai para o Jordão. Elias vai indo, não é isso? E todas as vezes que Elias vai indo, Elias diz assim, não, fica aqui porque eu vou para Jericó. Não, eu vou contigo. Fica aqui que eu vou para o Betel. Fica aqui que eu vou para o Jordão. E ali Eliseu vai indo. Então, quando Elias é levado ao céu,
que a Bíblia vai dizer Eliseu, o sucessor de Elias, certo? Vai dizer no versículo 12, e vendo Eliseu, o que Eliseu viu? Eliseu viu um carro de fogo com cavalos de fogo que separou Elias de Eliseu e Elias subiu ao céu no redemoinho. Então Eliseu viu toda essa cena. Quando Eliseu vê essa cena, ele diz, está escrito no versículo 12, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E travando os seus vestidos, os rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. Quando você continua lendo esse texto, você vê que aquela capa tinha um simbolismo muito grande ali na vida de Eliseu. Tanto é que ele pega a capa e Eliseu é tão fixo nisso, em aproveitar cada oportunidade, que ele até rasga um pedaço da roupa de Elias, além da capa. E agora, a palavra do Senhor vai dizer que Eliseu volta. Eliseu volta. E quando Eliseu volta, ele se depara diante do mesmo rio que ele passou na ida, e Elias abre o rio com a capa. E ele, por fé, vai lá e toca com a capa de Elias na água, e a água abre. E os profetas, os filhos dos profetas que estão do outro lado do rio, olham aquela cena, fica maravilhado e diz, eita, realmente é verdade. O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. O que você diz a respeito disso? O que vocês dizem? O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. O que significa o espírito de Elias repousar sobre o espírito de Eliseu? Será que Deus pegou o espírito de Elias e agora coloca em Eliseu? O espírito de Eliseu vai para onde? Não, o espírito de Elias já tem subido ao céu, naquele momento, juntamente com o corpo. Juntamente com o corpo. O que acontece aqui, o espírito, que ele quer dizer, que o texto vai argumentar aqui com a gente, é a ousadia, a coragem, o fervor, o ânimo, essas características que era marcado a vida de Elias, o ministério de Elias, agora vai marcar tanto a vida como o ministério de Eliseu. Eliseu é tão ousado, tão corajoso como Elias. Então, nesse sentido aqui, é o espírito de Elias. Até porque, assim, aproveitando aí a deixa aí, o espírito de Elias sobre a vida de Eliseu, essa ousadia, o próprio Jesus também vai comparar que João era o Elias. Era o Elias, mas então, a gente sabe que João não era Elias. Então não tem como o espírito do Elias descer para dar uma unção a João. Totalmente, não tem como, né? Então é só essa ousadia mesmo que está falando aí. Porque João, o ministério de João é marcado com uma característica muito forte no sentido de dizer raça de víbora, né? Então a gente compara muito com aquele texto de Elias, quando vai dizer isso, características. A Lucila falou características, é exatamente isso. Quando a gente vai ver Elias, ele vai dizer, se eu sou homem de Deus, que cai fogo do céu. Então precisa-se ter uma ousadia para falar isso, uma coragem. Então, Eliseu agora, ele obtém isso aí. Agora, vamos lá. A pessoa é tímido, a pessoa é vergonhoso, é uma pessoa, assim, totalmente fechada, e só porque pegou uma capa, agora ficou ousado? Será que Eliseu já não era ousado, irmã Thalia? O que você acha? O que você acha, irmão Alberto? Eliseu já era ousado ou recebeu a ousadia na hora que recebeu a capa, pegou a capa? Não, ele já era ousado, né? Ele já era ousado, disse o irmão Alberto. Vamos ver aqui no texto sagrado, que a Bíblia vai dizer. Encontra para mim aquele texto, irmã Thalia, que vai falar que Elias vai passando e propositalmente ele deixa a capa dele cair para a chamada de Eliseu. Você veja que a chamada de Eliseu, ela começa pegando a capa de Elias, e quando Elias é levado ao céu, ali é definitivo, com capa novamente. Com capa novamente. E ele precisou ser usado, meus irmãos. Elias passa e ele deixa... Vamos ser sinceros, Elias meio que finge ali que a capa caiu, mas na verdade foi ele que deixou cair. Ele que deixou cair. E Eliseu estava fazendo o que na hora? Eliseu estava trabalhando com um carro de boi, arando a terra. E quando Elias passa que deixa aquela capa cair, ele entende o recado. Na mesma hora ele vai lá, pega os bois, mata, faz um sacrifício de despedida, uma festa de despedida, poderia dizer assim, um almoço de despedida, e ele pega as madeiras que foi do carro e faz um fogo e vai cozinhar aquela carne na própria madeira.
e naquele fogo que ele fez com a madeira do carro. O que acontece? A gente vê uma ousadia tremenda de Eliseu ali, porque ele teve a coragem de não pensar duas vezes, simplesmente foi. Não é qualquer pessoa que está no seu trabalho e passa alguém, um profeta, e diz assim, hoje em dia, Deus tem um negócio contigo no ministério profético, vamos comigo agora. E a pessoa vai lá para o patrão na mesma hora e diz, estou saindo. A pessoa fica arrumando meio para ver se o patrão dá as contas, para não perder o dinheiro, e fica criando situação, e demora isso, demora aquilo. É diferente, Eliseu tem uma atitude aqui que é ímpar. Eliseu tem uma atitude de ousadia. Então, a verdade é que Eliseu recebe o espírito de Elias, mas para confirmar algo que ele tem. Então, Deus, eu vejo na palavra que Deus tem o prazer de derramar algo que a gente olha assim, puxa, como eu admiro o ministério do pastor fulano, da irmã fulana, da irmã Thalia, da irmã Maria, do irmão João. Como eu admiro o ministério de fulano. Eu posso admirar e Deus me dá. Eu não tenho dúvida disso. Mas eu tenho que olhar a minha vida. Eu me enquadro dentro das regras dos 70 anciãos. Aí vamos lá. Eu me enquadro dentro das regras de José e de Matias. Então, eu me enquadro dentro das regras de Eliseu. Eu separei um texto aqui que vai falar em 2 Reis, capítulo 3, versículo 11. Preste atenção. 2 Reis, capítulo 3, versículo 11. Diz assim. E disse Josafá, não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por meio dele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse, aqui está Eliseu, filho de Safate, que lavava as mãos de Elias, que deitava água sobre as mãos de Elias. Então, Eliseu aprende com Elias, está com Elias, tem o caráter de Elias, a ousadia de Elias. Ele lavava as mãos de Elias. Então, Eliseu foi servo primeiro. Agora, imagine vocês, eu vou chegar numa igreja para pregar, ou qualquer pregador vai chegar numa igreja para pregar, e vamos dizer assim, eu vou transferir a transferência de unção da irmã Thalia. Irmã Thalia, vou fazer uma oração, e agora todo mundo vai cair no chão, vai pegar a unção dela. Você tem estrutura para ir no inferno? A pergunta é. Então, como que eu posso transferir uma unção se eu olho para a tua estrutura e você não tem? Aí eu vou mais além. Tem chamada? Aí eu vou mais além ainda, irmã Thalia. Tem vida no altar? Tem vida no altar? Então vamos começar a pensar nisso. Irmã Thalia já encontrou o texto? 1 Reis 19, 19. Irmã Thalia vai ler um segundo texto aqui. 1 Reis 19, versículo 19, que diz assim. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse, deixa-me beijar meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse, vai e volta, porque que tenho feito eu a ti? Voltou, pois, detrás dele, tomou uma junta de bois e os matou, e com os aparelhos de boi cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Ou seja, primeiro ele foi servo. Não é eu chegar, uma pessoa que não tem vida no altar ainda, irmão Alberto. Aí eu vou dizer, vamos transferir. A irmã Thalia vai transferir a unção. Aí ela transfere uma pessoa que nunca deitou água na mão de um profeta. O que quer dizer esse texto? Uma pessoa que nunca aprendeu a ser servo. Uma pessoa que nunca acompanhou. Eliseu, ele tem a experiência de ter acompanhado o ministério de Elias como servo, como um ajudador. Agora vamos lá. Quem lê o texto aqui de Geazi? Você já sabe a história de Geazi. Eliseu vem e ele é o sucessor de Elias. Quem é o sucessor de Eliseu? Na lógica não era para ser Geazi? Porque Geazi não era o servo de Eliseu? Geazi tem tudo para ser o sucessor de Eliseu. E se a gente pensar, irmã Thalia, imagina ele pegar aquela capa, irmão Alberto. Meus irmãos de casa, pense aí. Se Eliseu pegou a capa de Elias e a punção foi dobrada, então eu entendo que se Geazi pegasse, a unção era triplicada. Vocês acham que faz sentido? Eliseu pega a capa de Elias e recebe a punção dobrada. Agora vai Geazi pegar... Vai Geazi pegar a capa de Eliseu, ele poderia ter recebido a unção triplicada.
Gostei desse comentário da Ana Célia. Eu vou falar sobre isso, sobre a avareza. Por que Geazi não recebe? Por quê? Porque Geazi era avarento. Tanto é que no texto de Moisés, que nós começamos a ler como texto base, vai dizer o quê? Que os homens não podiam ser o quê? Vai ler lá o texto que nós acabamos de ver como base, Êxodo 18, do 13 em diante. Vai dizer que os 70 homens não podiam ser avarento. Como é que você vai julgar uma causa? Uma pessoa teve um problema com o outro no negócio, fizeram uma troca, outro quer se dar bem, outro quer se dar melhor do que o outro, aí o que acontece? Vai querer subornar o camarada que está julgando. Se ele for avarento, apegado às coisas materiais, ele vai julgar pelo olhar humano. Então, não podia ser avarento. E Geazi era avarento, era ambicioso. Então, se fosse transferência de unção, Geazi ficaria com a capa de Eliseu e teria tido. E isso não aconteceu. Tem mais algum texto aí para trazer, irmã Thalia? Irmão Alberto, tem mais algum texto para trazer? Eu tenho a respeito não da transferência de unção, mas a unção dada. A unção dada. A unção dada. De quem? De Jesus. Lê aí, tem aí escrito, tem aí separado? Eu separei o texto aqui que só, no meu ver aqui, só existe uma unção dada por Jesus. Jesus é um que dá a unção. Que quando ele... Está escrito aonde? Está escrito em Mateus 28, que é o texto que vai falar a respeito da quando Jesus ressuscita e aparece aos discípulos, onde ele vai dizer 28, 19, que ele vai dizendo, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aí aqui Jesus está dando uma unção, digamos assim, que vai confirmar assim, lá em Lucas 24, 49, que vai dizer, Jesus dizendo em Lucas 24, 49, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Ou seja, esse poder é a unção do Espírito Santo. Então, você tem como receber a unção, sim, mas só de Jesus, só do Espírito Santo. Não existe fulano ou ciclano transferir a unção. No meu ver, não existe. Não tem como. A não ser que você busque, fique dentro dos mandamentos, dentro da perseverança, a Jesus sim, lhe dá a unção, porque quando ele diz lá, ide pregar todo o evangelho, exatamente, é é Jesus dando a unção para pregar o evangelho com ousadia, né? Mantalia, tem algo mais? Eu quero finalizar com um texto também de Jesus, irmão Alberto. Olhem bem, eu estava pensando aqui num texto, ele está escrito no Evangelho, segundo escreveu São João, capítulo de número 20, versículo 22, que diz assim, é uma fala de Jesus, quando está ali falando a respeito da incredulidade de Tomé. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhe, recebeu o Espírito Santo. Sabe aquela famosa unção que eu faço? Com aquela coisa assim de soprar. Jesus sopra realmente sobre os seus discípulos. Jesus sopra. E quando Jesus sopra, diz, recebei o Espírito Santo. Veja que não foi a unção de Jesus, transferência de unção. Recebeu o Espírito Santo. Mas a pergunta é, receberam na mesma hora que Jesus soprou, irmã Thalia? Você acha que recebeu na mesma hora? Sabe quando é que foram receber, meus irmãos? Atos, dia de Pentecoste, Atos 2. No dia de Pentecoste, Atos capítulo 2, versículo 2, vai dizer assim, e de repente, vai lá no versículo 1, e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu o quê? Um som, como de um vento. Sabe o vento que Jesus soprou? O sopro vem aqui aparecer no dia de Pentecoste. Só que agora ele vem bem forte, veemente e impetuoso, e encheu toda a casa.
que estavam assentados. Jesus profetiza quando ele sopra ali sobre eles e disse: recebeu o Espírito Santo. Jesus está profetizando algo que vai acontecer mais tarde, mas para que essa recepção, vamos dizer, com relação ao recebimento do Espírito Santo, para que isso aconteça, eles precisavam o quê? Perseverar. E a Bíblia vai dizer que eles perseveraram em Jerusalém, unânimes, unidos, na comunhão, no partir do pão, na doutrina dos apóstolos. Então não é assim, soprou, recebeu do nada. Recebe-se mediante uma conduta. Aí eu finalizo dizendo, a transferência de unção. Teve um comentário aqui que eu vi rápido, eu não lembro de quem foi, mas eu vi rápido, eu queria a unção do Kenzo. Eu queria. Mas vamos lá. É que a gente não pode dizer tudo que a gente passa, né? Mas vamos lá. Eu vou abrir uma exceção e vou dizer algo, só uma coisa aqui, sobre tem a ver com transferência de unção. Imagina alguém dizer assim, eu quero a unção da irmã Thalia. Um dia a gente estava numa batalha espiritual muito grande e eu fui dar um suporte para a irmã Thalia na casa dela, porque aqui a gente só trabalha com intercessão. Tipo assim, uma pessoa está numa batalha espiritual, vai 2, 3 para interceder por ele, por ela. E eu fui para a casa da irmã Thalia. E ali teve as batalhas espirituais e eu fiquei com ela, uma dando suporte para outra, uma hora pela outra, e assim fica ali vigiando, meditando na palavra. E teve um momento que anoiteceu, eu acredito que deu 8 horas da noite, mais ou menos. E quando dá 8 horas da noite, eu vi que estava tudo calmo. Quando estava tudo calmo, eu falei, eu vou tomar um banho. Irmã Thalia, tranquilo? Aí ela falou, tranquilo. Ela ficou no sofá, sentada na sala, e eu fui tomar um banho. Só que o que eu fiz, irmão? Preste atenção. Fui tomar banho, eu falei, eu não vou fechar de chave, porque se Satanás tentar fazer alguma graça, a porta já está aberta. E aí eu fui tomar banho, só que quando eu fui tomar banho, eu coloquei um fundo musical e fiquei tomando banho com o pensamento ligado no Senhor ali, ouvindo aquele fundo musical. E ali comecei a me demorar, estava tudo calmo, eu comecei a me demorar. De repente, eu me arrepiei. Quando eu me arrepiei, eu já peguei a toalha e já saí correndo de dentro do banheiro. Já me enrolei e saí correndo de dentro do banheiro. E ali eu via, quando Satanás chegou. Meus irmãos, eu sei que alguém aqui vai achar que é loucura, mas Satanás pegou 2 pratos de vidro, e jogou na cabeça da irmã Thalia, que ela caiu do sofá na hora, desmaiada. Talvez você não tenha entendido o que eu falei. Satanás apareceu lá, um demônio, não foi um satanista, não foi uma pessoa, foi um demônio. Ele pegou 2 pratos de vidro e jogou na cabeça da irmã Thalia, que ela caiu do sofá desmaiada na hora. O que eu estou dizendo eu posso provar porque eu tenho foto. Eu não vou colocar a foto aqui no canal para não expor. Certo? Então, essa unção, teve um irmão que colocou aí, vamos orar. Uma quantidade de horas por dia. O Kenzo orava, a igreja dele, segundo os testemunhos, a gente não sabe se o nome dele de fato era Kenzo, mas vamos usar esse nome mesmo. Segundo os testemunhos, 2 horas de manhã, 2 horas de tarde e 2 horas de noite, 6 horas diárias de oração. Então, meus irmãos, a transferência de unção, para finalizar, não existe no querer do homem, no querer de Deus ela existe sim, no querer de Deus, desde que a pessoa seja um Eliseu da vida, a pessoa aprenda a servir, tenha santificação, e para ela receber a mesma unção, ela tem que ter a mesma ousadia. A irmã Thalia trouxe um exemplo aqui para mim de Josué, né, irmã Thalia? O que você fala de Josué, irmã Thalia? Sobre ter substituído Moisés. A Bíblia diz que Josué substituiu, né, Moisés, mas quando você olha, a Bíblia vai dar um detalhe que Josué perseverava no templo, servindo, orando. Então, ele substituiu Moisés, mas ele tinha uma vida individual com o Senhor, um relacionamento com Deus. Não é como nos dias de hoje você vê aí esses homens fazendo evento, transferência de unção, inscrição, R$50, como eu vi uma vez. É simples assim, pagar R$50 e você vai receber a unção.
Então eu vou falar que nem o pastor Disney falou, então transfere o dinheiro que está na tua banca, no teu banco para mim, transfere teu carro para mim. Aí eu quero ver se realmente existe essa transferência que eles mostram aí na internet. É verdade. Então, vamos lá. Então, para finalizar, o que a gente resume? A gente resume o quê? A transferência de unção, ela validou ali na vida de Eliseu, porque Eliseu já tinha uma vida e era o momento, Deus já tinha marcado Eliseu para aquela chamada. Desde o momento da chamada de Eliseu, que começa com a capa de Elias e termina ali, quando Elias sobe ao céu, com a capa de Elias, a gente vê que começa da mesma, termina, é como se Deus estivesse dizendo assim, chegou o momento de você assumir, mas veja que foi Deus quem escolheu Eliseu. Foi Deus quem escolheu. Eu não posso chegar numa igreja e orar transferência de unção e 30 pessoas caem no chão, depois levanta, o que você viu? Não vi nada. O que aconteceu? Não aconteceu nada. Não, e 30 pessoas vai ter posição e vai ter a mesma chamada no mesmo lugar para eu sair transferindo tudo? Meus irmãos, é tremendo. Vamos começar a pensar nisso. Vamos começar a pensar nisso. E agora eu finalizo com o exemplo da irmã Lia. A irmã Lia é uma irmã que congrega conosco, ela tem até um testemunho aqui, de um arrebatamento aqui no canal, que a irmã Lia estava lá em casa, e a irmã Lia passou mal, e quando passou mal, Deus mostrou a irmã Thalia, que foi uma pessoa uma tia dela, uma pessoa da família dela, que fez uma obra de feitiçaria para ela morrer. E aí começamos a orar, e Deus mostrou a irmã Thalia que, sim, Deus ia estar dando livramento para a irmã Lia, mas não ia ser naquele momento, ela ainda ia sentir no corpo físico dela ali, vamos dizer, o peso daquela obra de feitiçaria. Quando foi no outro dia de manhã, eu fui para a igreja com a irmã Lia, e quando eu cheguei lá, eu comecei a orar ao Senhor e perguntar ao Deus, para me entender melhor aquilo. Aí Deus falou comigo 3 dias, porque Deus falou 3 dias, porque ela fez uma obra de feitiçaria para ela morrer em 3 dias, quarta, quinta e sexta, para ela morrer até sexta. Então Deus falou que sim, ia dar o livramento para nossa irmã Lia, porém, ia permitir que até a sexta-feira, quando foi feita a obra de macumbaria para ela morrer na sexta-feira, ia fazer com que ela... Lê isso aqui para mim, por favor. Ia fazer com que ela sentisse no corpo físico. Então, a irmã Lia ficou sentindo no corpo físico dela os 3 dias. E quando foi um dia na oração do canal, a irmã Thalia estava orando e Deus mostrou a ela que um anjo estava vindo. E aí eu ungi, a irmã Thalia estava orando na igreja e eu estava com a irmã Lia no meu apartamento, orando por ela, e ela estava 3 dias sentindo aquilo, porque Deus falou que ela só ia parar de sentir aquelas dores no corpo depois do 3º dia. Aí na sexta-feira era o dia que, teoricamente, pela obra de feitiçaria, ela deveria morrer, mas não morreu. O que acontece? Deus enviou um anjo, e quando Deus falou, estou enviando um anjo agora, eu comecei a orar em casa com ela, e o Senhor falou comigo, o anjo, meu servo, chegou agora, eu não vi em visão, Deus falou comigo. Quando Deus falou isso, eu falei, senta aqui na cama, e orei por ela. Quando eu orei por ela, na hora, ela foi anestesiada totalmente, tirei foto também, ficou na minha cama, mas aí, olha a diferença, ela se levantou e eu sei o que estava acontecendo, uma cirurgia, e quando ela se levantou, eu via que a região do coração dela tremia e a região da barriga tremia. Alguém estava mexendo ali, era a mão do anjo do Senhor. Quando ela volta, 40 minutos depois, totalmente anestesiada, adormecida, ela disse que sentia todo o tempo aquela mão cutucando o coração dela, aquela mão mexendo, abrindo. Inclusive, ela disse que sentia dor. Não é uma dor forte de não aguentar, mas era uma dor que dava para sentir, que era uma mão grande, pesada ali fazendo uma cirurgia. Então, aí, nesse caso, não posso dizer que foi uma transferência de unção, mas foi uma anestesia. Mas não posso chegar em todo canto, sair orando, cai 2. Eu vi um dia desse, meu Deus, alguém mandou para mim, passava o paletó, caía 50. As jovenzinhas na igreja de minissaia, tá ali, as jovenzinhas na igreja de minissaia, caía tudo com unção. Não, meus irmãos, não se engane. A transferência de unção só existe se você tiver chamada de Deus, vida no altar, e quando chegar o momento de você receber, como o caso de Eliseu. Fora isso, não. Tem que se enquadrar dentro do querer do Senhor. É bom frisar aí, Solange, o que você falou aí, tem que ter o chamado de Deus, né? Porque eu estava
ver agora aqui na minha mente que, por exemplo, Moisés teve a chamada. Deus deu a ele uma unção específica, né? Quando Deus chama ele lá na sarça, Deus ali já estava dando uma unção para ele, uma chamada específica. Então Deus escolheu ele ali. Mas como a irmã Thalia frisou aqui, já Josué, para receber a unção para a liderança, para liderar o povo, para adquirir a terra prometida, né? Entrar dentro da terra prometida mesmo, ele teve que estar buscando. Então, há momentos que Deus chama alguém assim de repente, com aquela unção, mas tem gente que vai receber outra unção quando busca. É interessante que a irmã Thalia já pregou sobre esse texto de Josué, que ele ficava no templo mesmo, que ele buscava o Senhor. E vai falar também que o Josué, ele é um homem de Deus, separado por Deus, chamado por Deus, mas não com a mesma unção de Moisés. Você vê que é diferente, Deus usa ele de forma diferente. Irmã Thalia, faça as suas finalizações. Finalizar com o versículo que eu iniciei. Finalizar com o versículo que eu iniciei. E no livro de 1 João, capítulo 2, o versículo 27. E a unção que vós recebeste dele, fica em vós. Então, essa transferência de unção você tem que receber de Deus e não do homem. Porque é o que ele diz, e a unção que vós recebeste dele, fica em vós. E eu vou usar até um versículo no livro de Joel, que hoje, como eu comentava com a irmã Solange, que não sei se é em Joel, onde está escrito que fala que essa promessa é para vocês, para os vossos filhos. E eu escutei um pregador usando essa base para dizer que a unção ela é transferível, porque esse versículo diz que a promessa é para vós, vossos filhos, vossa descendência. E ele usava esse versículo como base para embasar que a transferência de unção que ele estava fazendo tinha uma base bíblica, como eu vi no vídeo. É interessante que quando a gente olha para o texto bíblico, a gente vê que a tribo de Levi já nascia com aquele chamado, né, irmã Thalia? Quem nascia que era descendente da tribo de Levi, já era um levita, já tinha um chamado. Mas você vê o levita fora da posição, o levita que está fora da posição, você vai ver os filhos de Arão. O que acontece com os filhos de Arão? Os filhos de Arão, o que acontece? Lê aí, escreve aí, irmã Thalia, a irmã está perguntando qual livro, que já foi colocado em cima. Os filhos de Arão, Deus fulmina eles, Deus mata eles, porque não basta só ser filho de Arão, não pode também oferecer fogo estranho, entendeu? Eu posso dizer que eu tenho uma promessa do Senhor por descendência, meus irmãos têm, meu pai era pastor, minha mãe era obreira, e nós temos uma promessa. Normalmente todo filho de pastor tem uma promessa espiritual, isso é fato, mas a promessa só se cumpriu na minha vida quando eu me posicionei, né? Então precisamos atentar para isso, amém? Então fica aí, eu espero que tenha sido útil para a vida de vocês. A transferência de unção, humanamente falando, não existe. Ela só vai existir quando Deus tem, primeiro, tem que ter chamada, tem que servir, tem que ter vida no altar, e aí tem que ter, o que mais? Tem que ter participado do ministério, aí sim, e tem que chegar o momento. Aí são casos, exceções específicas. Então eu posso dizer que a transferência de unção é exceções específicas. Chamada, vida no altar, servir e chegar o momento. Aí sim. Amém? A paz do Senhor a todos. Eu quero finalizar com uma, e não ser avarento, o irmão Mateus frisou bem aí que a gente falou. Vamos aí finalizar com uma oração. Eu peço para todos, em nome de Jesus Cristo, agora se desligar do bate-papo. Vamos se desligar do bate-papo. A irmã Thalia colocou o link do fundo musical aí do irmão Cícero. Pronto. Quando terminar aqui, a irmã Thalia vai colocar o link do fundo musical, tá bom? Para dar os créditos que é de direito. Encerrar também. Vamos encerrar com a oração. Peço que você deixe seu like e agora vamos fazer uma oração. A irmã Thalia começa a oração e a irmã Solange finaliza. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus poderoso e fiel. Senhor, neste
final, Senhor, de tarde. Meu Deus amado, que o Senhor nos presenteou com mais conhecimento da Tua palavra, com mais conhecimento, meu Pai amado, aleluia, para a edificação, meu Pai amado, das nossas vidas, Senhor. Espírito Santo da verdade, Espírito Santo de Deus. E nesta tarde, Senhor da glória, eu já te peço e te apresento o teu povo, Senhor, para que o Senhor venha visitar, para que o Senhor venha tocar, Senhor, em cada vida, Senhor, neste momento, meu Pai amado, de oração, em que o Senhor é poderoso, meu Pai amado, aleluia, glórias a Deus, para tocar, Senhor, as vidas que oram, Senhor, neste momento, para tocar, Santo Deus de poder e graça, aleluia, aleluia, glórias a Deus, oh meu Deus, as vidas, Senhor, que estão necessitando, oh meu Deus, do toque do Senhor, aleluia, aleluia, Deus de poder, visita, Espírito Santo de Deus, vai, Senhor da glória, aleluia, fortalecendo, renovando, Senhor, meu Deus de poder e graça, nos dando, meu Pai amado, um coração quebrantado, um coração, meu Deus, que se quebrante na Tua presença, um coração que se humilhe na Tua presença, aleluia, aleluia, glórias a Deus, um coração, Senhor, que chore, meu Pai amado, diante de Ti. Oh, Deus poderoso e santo. Meu Deus, eu sei que sem Ti nada somos, Senhor. Aleluia, Senhor da glória. Que somos necessitados, dependentes de Ti, Espírito Santo de Deus. Oh, meu Deus, o Senhor, que é conhecedor, meu Pai amado, do nosso coração. Conhecedor, meu Pai amado. Aleluia, aleluia, aleluia. Da nossa vida, das nossas intenções, pensamentos, ó Pai. Aleluia, glórias a Deus. E nesta tarde, Senhor, vem, meu Deus amado e querido, trazer, Senhor, resposta. Quantas vidas, meu Pai amado, aleluia, que recebemos, Senhor, e-mails diariamente, aleluia, aleluia, Senhor, pessoas que estão, Senhor, da glória, necessitando, meu Pai amado, aleluia, meu Deus, de uma resposta, meu Pai, necessitando de uma resposta do Senhor. Aleluia, Senhor, necessitando, meu Pai amado. Aleluia, glórias a Deus do toque do Senhor. Ah, Espírito Santo da verdade, Espírito Santo de Deus. Por isso, meu Pai amado, vai tocando, Senhor da glória. Oh, Espírito Santo, meu Deus, fazendo, Senhor, a tua obra. Ah, meu Deus, confirmando esse ministério, Senhor. Confirma, Senhor, aleluia, esse ministério, meu Pai amado. Oh, Jesus querido e santo, que essa pessoa, meu Pai amado, Jesus querido e santo, tem apresentado a Ti. Oh, meu Deus, precisando que o Senhor venha, meu Pai amado, confirmar, levantar, dar estratégia, meu Pai amado. Oh, Senhor, que o Senhor venha nos dar, meu Pai amado, aleluia, ousadia, Senhor, de Eliseu, aleluia, Senhor, que teve ousadia, atitude e coragem, aleluia, que no momento em que recebeu, meu Pai amado, aleluia, que Elias, meu Pai amado, lança a capa. Oh, meu Deus, ele vai. Oh, Jesus querido e santo, imediatamente. Aleluia, Senhor. Queima, meu Pai amado e querido, os carros de boi.
Oh, meu Deus querido, faz um cozido, meu Pai amado. Aleluia, glórias a Deus. Serve, Senhor, a família dele. Aleluia, e depois vai servir, meu Pai amado Elias. Oh, Jesus, e quantos crentes, Senhor, quantos crentes, meu Pai amado. Aleluia, Deus de poder tem deixado, aleluia, os carros de boi, Senhor da glória, mas tem deixado guardado, porque qualquer coisa, aleluia, eu volto lá, aleluia, e tenho a segurança de que não vou ficar na mão. Oh, Jesus querido e santo, meu Deus, só queima, meu Pai amado, os carros de boi, aleluia, glórias a Deus, quem não tem intenção de voltar atrás, Senhor, porque quando temos a intenção de voltar atrás, a gente deixa tudo guardadinho ali, aleluia, deixa as redes que nem Pedro guardada, porque se der errado eu volto atrás, aleluia, glórias a Deus, mas tem pessoas, aleluia, que tomaram a decisão, aleluia, rasgaram, jogaram a rede, tocaram fogo nas redes, Senhor, porque não vê desistir, não vê voltar atrás como uma opção, mas prosseguir, Senhor, para o alvo. Aleluia, prosseguir para o alvo sem olhar para trás. Aleluia, glórias a Deus. Por isso, Espírito Santo da verdade, vai visitando cada vida, visita as vidas nesta tarde, Senhor. Aleluia, que o Senhor venha soprar o teu Espírito Santo, renovar, fortalecer, meu Pai amado. Aleluia, aleluia, fazer algo novo, Senhor. Fazer algo novo, meu Pai amado, nestas vidas, Senhor. Oh, maravilhoso Deus, fazer algo, meu Deus poderoso, meu Pai amado, nestas vidas, Senhor, que estão orando. Aleluia, aleluia, aleluias. Oh, Espírito Santo de Deus, oh, maravilhoso Deus. Oh, meu Deus, o Senhor está visitando, meu Pai amado, pessoas neste momento. O Senhor está visitando, aleluia, vidas nesta tarde. Aleluia, glórias a Deus. Abrindo entendimento, Senhor, para entender, meu Pai amado, a tua palavra. Pessoas, meu Pai amado e querido, aleluia, que tem dito, Senhor, Jesus querido e santo, aleluia, que não entende nada da tua palavra. Lê a Bíblia, mas não entende nada, Senhor. Aleluia, glórias a Deus, parece que está até mesmo em outro idioma, aleluia, mas vai abrindo entendimento, dando entendimento da tua palavra, não um entendimento humano, mas um entendimento, Senhor, que queremos receber do Espírito, Senhor, porque tua palavra, toda escritura, Senhor, foi inspirada pelo teu Espírito Santo. Então, ele que tem que nos dar entendimento, Senhor. Jesus querido e poderoso. Aleluia, Senhor, por isso, vai tocando, abrindo, Senhor, renovando o entendimento nesta tarde, Senhor da glória. Aleluia, Senhor, fazendo, Senhor, algo novo, meu Pai amado, nesta vida, papai. Não, mãe, passa para mim com finalização. Ó Deus poderoso, ó Deus poderoso, ó Deus poderoso. Nós queremos, meu Pai, nos prostrar diante de Ti, entregar cada vida que aqui esteve. Ó Senhor da glória, cada pessoa que aqui esteve buscando a Tua presença, buscando a Tua face. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade. Oh, Deus de poder e graça, Deus de poder e graça, Deus de poder e graça, Deus de mistério. Santo Deus de poder, Deus de poder. Olha, meu Pai, o teu povo que o Senhor está levantando nesses últimos dias. Olha o teu povo, meu Pai, que os teus remanescentes que o Senhor tem levantado. Vai dando graça, vai dando graça, vai dando graça, Senhor da glória. Espírito Santo da verdade, vai visitando nesta tarde. Toca, Senhor, em cada vida.
vida. Toca, Senhor, com a cura, meu Pai amado, do corpo físico, mas principalmente a cura da alma. Oh, Deus de poder e graça, Deus de poder e graça. Aleluia, 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 aleluia. Ah, Santo Deus de poder. Nós queremos, meu Pai amado, aprender mais de Ti, porque diz a Tua palavra. Conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecer. Oh, Deus de poder e de mistério. Visita o Teu povo, Senhor, nesta tarde. Visita cada um dos irmãos que estão também na campanha, Senhor da glória. O jugo é despedaçado por causa da unção. Oh, Jesus querido, Deus poderoso e fiel, ah, Senhor da glória, aleluia, 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 o teu povo que está no propósito, Senhor da glória, com fé, crendo no milagre, vai operando milagres, Senhor, na vida de cada um, vai operando, Senhor da glória, em nome do teu Filho amado, Senhor, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, oh, aleluia, 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 visita, meu Pai, cada um. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, eu quero dar uns avisos aqui para vocês. Estou finalizando a oração porque eu sei que tem alguns pastores, homens de Deus, que oram às 6 horas da noite. Pastor Eduardo, pastor Denilson, outras pessoas que eu não conheço, acho que a Isabel também, né? Então, para quem for acompanhar a oração, orar com eles, possa acompanhar a partir de 6 da noite, mas eu quero deixar alguns avisos. Tem pessoas perguntando onde a gente vai estar em Brasília, quarta-feira à noite, né? Sobradinho, quarta-feira à noite em Brasília. O que mais? Em Goiânia, pastor Eduardo e irmã Adriane, que eu tenho vontade de conhecer pessoalmente. Acompanho, inclusive, o canal deles desde muito antes de Deus dar a ordem para fazer o edificar. Então, nós vamos estar passando lá, sim, em nome do Senhor Jesus, se o Espírito Santo de Deus permitir, para quem perguntou. E também eu queria falar com a missionária Marta, nossa irmã Marta aí do Rio. Irmã Marta, o meu telefone encheu a memória e eu não tenho mais acesso ao seu número. Se a senhora estiver ouvindo, entre em contato comigo para a gente poder se conhecer, porque nós vamos passar uma passagem no Rio, tá bom? Nós vamos dar uma passada no Rio e, se o Senhor permitir, eu também quero ir lá no pastor James com a sua esposa, a missionária Maria, dar um abraço na irmã Jana. Tá na mensagem. Nas mensagens aqui. Então, a irmã Marta aí no Rio de Janeiro, se estiver me ouvindo, entre em contato comigo. Olha, a irmã Marina já está me intimando aí, 2 dias em Águas Claras. Meu Deus. Não é esse, não é esse, é esse aqui, ó. Peraí, eu tô procurando aqui o endereço, viu, meus irmãos? Acho que é esse. Não, aqui, pra cima. Esse. Pode subir aí que tem o endereço. Peraí, viu, meus irmãos? Eu estou procurando aqui o endereço. Pronto, a irmã Thalia achou aqui, deixa eu ler aqui para vocês. Em Brasília, quarta noite. O endereço eu não entendi esse endereço, mas eu vou ler do jeito que o pastor enviou para mim. O endereço é QMS 51. Chácara União, número 6, setor de mansões de Sobradinho 2, em frente ao condomínio Fibral. O endereço é QMS 51, Chácara União, número 6, setor de mansões de Sobradinho 2, em frente ao condomínio Fibral. É isso mesmo, irmã Marina? Pronto, é aí que nós estaremos, tá bom? Olha, a irmã Marina está intimando, já está atrasada. Estamos atrasados, é que eu não consegui dar não para o pastor Ednei quando a gente chegou aqui. Nós oramos ao Senhor, pedimos uma palavra, o Senhor confirmou. Então, nós estivemos aqui no culto ontem à noite, estaremos amanhã finalizando a noite. E quarta-feira à noite estaremos em Brasília, depois de Brasília, Goiânia. Isso é que é fé, né, irmã Marina? Depois de Goiânia, passar no Rio e aí Maringá, tá bom? Então, a paz do Senhor para a irmã Marta do Rio. Se a irmã Marta estiver aí, por favor, entre em contato, que eu perdi seu número mais uma vez, tá bom? A paz do Senhor, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e até às 11 da noite, se o Espírito Santo de Deus nos permitir, na campanha, o jugo é despedaçado por causa da unção. Pode finalizar aí.
Marta também. Marta também. Pode ser irmã Marina, irmã Marta, cada um dos irmãos e das irmãs que tem orado por nós. Que Deus abençoe a irmã Nanda. Irmã Sandra Carvalho, Deus abençoe a sua vida. Osman Saldanha, não? Cássia, irmã Cássia, Deus abençoe sua vida. Fica no propósito. Irmã Cássia entrou no propósito. As pessoas do canal que têm propósito para apresentar o Senhor, estamos apresentando na segunda-feira, né? Eu, a irmã Cássia, a irmã Gisele, a irmã Rita de Cássia, lá na Suíça. Quem quiser entrar, vai entrando no propósito. A irmã Cássia já foi batizada com o Espírito Santo. O link do fundo musical que a gente está usando é o do nosso irmão Cícero Euclides. A irmã Thalia vai postar o link aqui. Tá bom? A paz do Senhor, que Deus abençoe.